E aí, gente? Hoje, esse aqui é o primeiro vídeo do ano de resenhas de livros. E eu vou voltar com esse cenário que uns 4, 5 anos atrás eu usava antes de eu encerrar meu canal e reabrir um novo canal. Esse cenário meio escuro assim, né? Porque me poupa de muitas coisas. Me poupa de cenário. Então eu vou falar aqui do livro Cioran, O Livro das Ilusões. É um livro de filosofia, da editora Rocco. O livro tem 222 páginas. E é um livro assim que realmente ele mexeu comigo, esse livro. Porque o Cioran, ele é um caso muito complicado. Sabe quando você termina de ler um livro, ou você assiste aquele filme que te faz pensar, acontece alguma coisa, daí você fica assim, ó. Você fica horas assim, sabe? Eu terminei e fiquei com essa sensação. É um livro que fez eu ficar triste em alguns momentos, mas teve outros momentos que foi muito engraçado. Mas não foi engraçado por ter alguma coisa, um teor irônico aqui, ou de piada, alguma coisa. Engraçado pela sagacidade do autor. Eu já estava. Eu estava desgostando do livro. Porque o Cioran, nesse livro, pelo menos, eu acho que eu li 3 livros dele. Mas nesse, o livro das ilusões, isso, o Cioran, ele vai por um caminho. Um livro inteiro é sobre. Não são aforismos que nem ele gosta de fazer nos outros livros, ou cada capítulo é uma coisa. Parece que ele fala assim sobre um tema aqui que, sei lá, esse livro das ilusões, né? O que é o livro das ilusões? Eu acho que para quem lê, cada um vai ver uma coisa diferente aí, porque essa ilusão para mim pode ser um fracasso da ciência, pode ser talvez um fracasso da tentativa de pensar o mundo. E eu achei muito interessante isso porque o Cioran é um filósofo, né? E o que me deixou com raiva dele é que ele vai por um caminho que ele vai escrevendo como se fosse poesia. Tem no começo do livro, eu fiquei encantado com as palavras do Cioran. Eu tava lendo e falei, nossa gente, que coisa bonita, que texto lindo esse aqui, sabe? Era uma coisa que está além da ideia que ele estava tentando passar, de toda a tristeza, melancolia, de todo pesar que tem nos livros do Cioran, né? E não dá para classificar o livro dele, porque eu tinha colocado na minha cabeça até agora que o Cioran era aquele cara que eu vou ler quando eu estiver para baixo, quando eu estiver pessimista e que eu quiser legar um foda-se pra vida e que tipo, quiser me destruir, eu ia ler Cioran. Mas o Cioran ele é tão esperto que eu acho que o Cioran ele conseguiu finalmente nesse livro, eu acho que foi o segundo livro que ele escreveu. Não sei se está escrito aqui, deixa eu ver. Ah, não está escrito aqui não. Deixa eu ver, tá escrito. Não sei onde foi que eu li, que era o segundo livro do Cioran, mas eu perdi toda essa ideia que eu tinha do pessimismo dele, sabe? Embora seja uma obra, eu não vou falar que é pessimista, mas talvez uma obra melancólica, uma obra triste, mas é tipo aquela tristeza existencial da solidão. Eu acho que a solidão é o que pode marcar bem esse livro, sabe? E eu falo que me deixou com raiva, me deixou com muitos sentimentos mesmo esse livro, porque na verdade, eu não comecei a ler querendo ficar triste nem nada. Eu comecei a ler porque eu estava em dúvida em qual seria a primeira leitura do ano. E eu fui, tipo, unidunitei, peguei o primeiro livro, caiu o Cioran aqui, e eu gosto do Cioran, então eu falei, então, se o livro for ruim também não será ruim, porque será mais um livro de um autor que eu gosto, né? De um filósofo que eu gosto. E eu não gosto de manter as minhas leituras só na literatura, com histórias ou poesia. Eu gosto de ler os filósofos vez ou outra. Antigamente eu lia muito mais os filósofos, agora eu leio menos, mas é porque os que eu queria ler eu já li, então, sei lá, tá difícil encontrar um aí, né? Hoje em dia eu tô gostando mais dos sociólogos, que nem o Bauman. O Bauman, eu adoro o Bauman. Mas voltamos aqui ao livro das ilusões. Eu quero falar mais do sentimento que me deu lendo esse livro, porque
É um livro muito complexo que fala de muitas coisas. Ele fala da solidão e chega num determinado ponto do livro, que eu fiquei com raiva dele por causa disso, porque as palavras eram tão belas, sabe? Tinha uma poesia lá. Chegou um momento que eu falei assim, não, para. Isso não é um livro de filosofia. Eu pensei assim, por que não? Porque ele não está me trazendo uma ideia, ele não está falando sobre um tema. É a tristeza e a solidão? O que é a tristeza? O que é a solidão? E qual que é a condição humana aqui, né? Por que a gente fica agoniado? E eu gosto dos filósofos de verdade, não desses caras de autoajuda, né? Desses que questionam e fazem a gente pensar. Não desses que falam assim, ah, vai, faça isso, seja feliz, não sei o quê. Não, não tem problema nenhum com autores que são mais pra cima. O Camus mesmo, ou Camus, que não importa como você fala, ele, ele tem uma veia um pouco niilista, porém, depois que eu li o Mito de Sísifo, eu fiquei com a ideia de que tem umas coisas lá que são, na verdade, uma salvação, que dá para você ver como se não fosse uma coisa ruim na sua vida. Porque ele te dá uns motivos para viver, esse tipo de coisa, então não é totalmente pessimista. E eu acho que o Cioran sacou qual que era a vibe dele dentro da filosofia, né? Porque o que, que é? Vai ler o Cioran, quem lê o Nietzsche, quem lê o Schopenhauer, esse tipo de coisa, que são as pessoas mais pessimistas, nihilistas, sei lá, mais críticas, mais complicadas, né? Que não fazem parte do lado bom da vida. São essas pessoas. E, e é claro, foi assim que eu cheguei a ele também. Mas daí eu tava lendo esse livro e aos poucos isso foi acabando, porque primeiro que começou com uma poesia linda, né? Falando sobre a solidão, sobre a nossa tristeza e como que é difícil estar só e um monte de coisa assim. E eu falei assim, não, ele não tá escrevendo um livro de filosofia, ele só tá chorando. Ele só tá chorando de uma maneira bonita, só isso, né? Poética. Mas chega num momento que fica brilhante. E foi mais ou menos, sei lá, um terço do livro, quando ele começa a falar explicitamente sobre a poesia. E daí ele fala sobre a poesia e ele fala sobre a filosofia. E ele pega a poesia e ele eleva a poesia e falando que de repente o cara da literatura, né, o que escreve histórias aí fictícias, pode ser baseado em fatos reais também, não interessa, que esses caras conseguem tocar mais o nosso sentimento do que milhões de filósofos que já se passaram, porque os filósofos era como se tivesse, tipo, ele não está produzindo nada, sabe? Ele só está lá pensando e falando de ideias, enquanto uma pessoa da literatura, não importa qual gênero, ela pega todas aquelas ideias, mas ela fala, bem, vamos transformar isso em arte, vamos criar uma história aqui. Mais ou menos essa ideia que dá. E daí eu falei, caramba, o Cioran está detonando a filosofia. E eu falei, ok, então isso é um grande ponto positivo para o Cioran, porque ele é um filósofo, né? E eu, putz, eu não vou ver isso com maus olhos. Pode ser que as pessoas que amam filosofia vai ler o Cioran porque gosta de filosofia, mesmo que seja niilista, pessimista, não interessa. Quando vai ler ele, vai querer ver o lado mal da vida, né? Ou o lado crítico da vida, sei lá. Por um viés filosófico. E chega nesse livro do Cioran, o livro das ilusões, ele, ele usa poesia para falar de tudo isso. Então eu acho que esse livro é uma obra de arte, segundo as definições do que o próprio Cioran ele cria. Mas eu entendi, porque de repente pode ter sido pensado, ele estava escrevendo, escreveu de uma forma poética, porque logo, porque a seguir, né, a terceira parte do livro, ele faria uma crítica exatamente aos filósofos, então ele não ia se colocar, ele não ia usar o mesmo método de escrita que os filósofos, né, para poder falar disso. Eu achei isso incrível. E chegou no momento que ele fala do Nietzsche, ele fala do Schopenhauer e ele fala que ele não é igual a esses caras não, sabe? Assim, pode ser de uma escola um pouco parecida, mas ele não é igual a esses caras. Então, se você é um fã do Cioran, e que nem eu gosto do Cioran, e eu gosto do Schopenhauer, eu gosto do Nietzsche, eu gosto muito do Schopenhauer mesmo, talvez mais que o Cioran, embora no último ano o Cioran tenha me conquistado muito mesmo, mas pela tristeza, né? Mas é uma tristeza bonita, sabe? Você se sente feliz em estar sofrendo. É como se fosse isso. E o Cioran, ele se eleva ao patamar de santo de Deus e coloca os tristes num patamar diferente, assim. Como se o sofrimento você só vivesse de verdade
através do sofrimento. Mas ele cria umas exceções, porque chega em determinada parte do livro que ele fala assim, não é qualquer sofrimento, porque ele fala, tem uns sofrimentos aqui que são banais, e meio que ele relata o que pode, o que não pode, na ideia de sofrimento, que é a vibe do Cioran, né? E chega no momento, o Cioran tem uma parte religiosa, ele usa muito da religião, muitos nomes religiosos, e chega no momento que ele fala do Pascal aqui. Ele gosta do Pascal, chega no momento que ele elogia, ele fala isso mesmo que você falou, e depois mais pra frente ele fala do cara de novo, como se fosse um dos caras que conseguiu atingir alguma coisa. Eu assim, né, numa visão ateu da vida, é, eu não tenho problema com esse tipo de comparação, de linguajar, usando com base para fazer a sua filosofia coisas religiosas, não tem muito problema com isso, porque sentimento, né? Sentimento abrange a todos, a pessoa que é religiosa, a pessoa que não é. Todo mundo é triste, todo mundo é alegre, né? Todo mundo tem. Na hora de sofrer, na hora de sentir alegria, todo mundo é igual, né? Tem as euforias da vida, né? E ele coloca aqui o desespero e o descontrole como uma coisa, de repente, que caracteriza a vida, sabe? Como se... É assim, é através disso que você vai viver. Tipo, não é sendo muito sensato, ou sendo muito tranquilo, ou sendo muito lógico, ou científico, sabe? É pelo seu sentimento, sabe? Pode ser pelo descontrole também, é por essa inadequação de estar no mundo, de não conseguir se encaixar, e sabe, é muito bonito isso que o Cioran faz. E ele fala do Pascal, e eu falei que na hora que ele falou do Pascal, eu falei, agora eu entendi porque todas essas coisas religiosas que ele coloca. Porque o Pascal, ele tem, eu acho que a aposta de Pascal já foi refutada por milhões de pessoas aí, já os ateus, a internet já refutaram, e realmente é uma bobeira, né? É que é o mais famoso. Mas eu já li um livro sobre a vida do Pascal e eu concordo muito com o Pascal, não na parte da aposta dele, que ele fala que é melhor você crer, porque se você não tiver, se você não tiver errado, é, tipo, não acontece muita coisa. É um negócio assim, pesquisa aí por aí vocês, né? Mas tem um negócio no Pascal que eu acho muito legal, que o Pascal fala que a humanidade tem a se ficar mais instruída, de repente o mais inteligente. Isso não significa que não vai haver maldades. Vai haver maldade. Com burrice, com inteligência, tem maldade para todo mundo. Aí todo mundo é estúpido, na verdade, né? Na hora de comportamento. Mas ele fala um negócio que eu concordo bastante, sabe? Que fala que os sábios de hoje são muito melhores, são muito mais sábios do que os sábios de antes. Porque os sábios de antes partiram de um ponto em que não tinham informações, então eles criavam essas informações. E nós agora, nós já pegamos, tipo, os livros aqui dos pensadores, sei lá, de quem, de ciências, não sei, e você analisa já todas as coisas que já foi feita e parte para um outro nível. Você vai em outro nível, você não precisa quebrar a cabeça mais com aquilo. Ou seja, somos mais esclarecidos. Então o sábio de hoje é muito mais sábio que Sócrates, que Platão e sei lá, o Diabo 4 que tinha antigamente. Porque a gente tem todos esses ensinamentos deles, porém a gente acrescenta coisas. Então a gente está um passo a mais, né? Então eu não torço o nariz totalmente para o Pascal, que nem muitos ateus ou, sei lá, pessoas por aí torcem a ele, porque por causa do viés mais religioso que o Pascal tinha. Eu não torço o nariz para ele. Então quando o Cioran falou do Pascal, eu consegui entender o porquê da admiração do Cioran. Eu falei, beleza, interessante isso, né? Então eu percebi que o Cioran tem mais a ver com o Pascal do que, de repente, com Schopenhauer e com Nietzsche, que são pessoas que são mais críticas e pessimistas, nihilistas, sei lá, né? Então esse livro foi um livro que me surpreendeu mesmo, principalmente ele colocando a filosofia contra a berlinda, sabe? E eu adoro filosofia, eu falei, cara, esse cara me deixou no chinelo. E muitas vezes quando eu estou escrevendo, pode ser uma crônica, alguma coisa, eu entro nesse conflito, sabe? De caramba, eu estou gastando falando de uma ideia, estou gastando tempo falando do sentimento humano aqui nessa crônica, estou analisando o ser humano. Eu poderia pegar esse tema e colocar dentro de uma narração, uma ficção, ou será o que, seria muito mais produtivo artisticamente. Então eu vi que o Cioran, ele é um pouco desse tipo de opinião e eu concordo com ele. Eu não estou falando que é a visão certa ou não. Não quer dizer que eu vou parar de ler filosofia também, eu vou continuar lendo porque eu gosto, mas é um cara que me desafiou. E esse livro de ilusões me surpreendeu muito. Então é isso, gente, por primeira resenha do ano. Fica por isso mesmo. Cioran, o livro das ilusões. Falou!